Fala, galera! Aqui é o professor Rodrigo Bressan. Nós estamos gravando a prova da Universidade Paraná de 2013. Se você não me segue nas redes sociais, me siga lá, é prof_Bressan. Eu tenho Instagram e TikTok, e a minha principal função nas redes sociais é ser TikToker. E eu faço uns videozinhos de aula para resolver aqui com vocês, beleza, gente? Brincadeiras à parte, vamos resolver essa questão aqui, que é de campo elétrico e tá massa pra caramba. Olha o que ele fala ali na questão 20. Ele fala assim, ó, a figura abaixo, ela representa uma carga pontual positiva, muito importante o sinal dela. Então, eu vou até fazer aqui, gente. Eu vou colocar aqui um maisão nela para a gente lembrar que ela é positiva. Positiva. Ficou meio feio, mas é isso aí que a gente tem para hoje. E ele falou ali que o valor da carga é 16 nanocoulombs, tá? Eu vou colocar aqui, o valor da carga elétrica é 16 nanocoulombs. O que significa isso, ó? 16 vezes 10 na menos 9 coulombs. E daí tem o ponto A, B, C, D e E. Tá. Daí você consegue perceber que a distância D entre todos os pontos é 20 centímetros. Daí isso parece ser difícil, mas ele só colocou os pontos ali alinhados e beleza. A constante eletrostática do meio é aquele valor ali, que é o K, né? Então eu vou colocar aqui de lado, só para vocês lembrarem, é o K. O K, ele vale 9 vezes 10 na menos 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. E ele fala assim, considerando o potencial zero no infinito, porque está muito longe, se você lembra a fórmula do potencial, ó, potencial elétrico é K/Q sobre D. Quanto maior a distância, menor o potencial. Daí, numa distância muito grande, tipo infinito, o potencial é nulo. Ok. Ele fala assim, assinale a terceira correta. Daí, beleza. Essa é a fórmula do potencial e eu vou colocar a fórmula do campo elétrico, tá, gente? O campo elétrico é K/Q sobre D ao quadrado. Lembrando que isso aqui é uma grandeza escalar. Escalar. Esse aqui é o meu potencial, tá? E o meu campo é vetor. Daí você tem que lembrar que o vetor campo elétrico, a gente tem um pulinho do gato, que é o quê? Quando é uma carga positiva, o vetor campo elétrico, ele sai da minha carga. E quando é uma carga negativa, o vetor campo elétrico, ele faz o quê, prof? Ele é o contrário, ele entra. Isso é convenção, né? E ele pede para você analisar todas essas bagacinhas loucas ali. Então, vamos analisar uma por uma. Obviamente, a UniOeste, ela pede para você calcular cada afirmativa. Isso me deixa irritado. E vamos lá. Olha o que ele fala ali. O potencial elétrico do ponto A é menos 0,72. Gente, já está errada. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o potencial elétrico é uma grandeza escalar? Daí você, obrigatoriamente, tem que usar o sinal. Por quê? Porque existem potenciais de cargas positivas e os potenciais da carga negativa, ok? Nesse caso aqui, a minha carga ela é positiva. Não tem como uma carga positiva ela me fornecer um potencial negativo. Você já está errada por causa disso, tá? Errada. Daí eu vou só calcular, só para desencargo de consciência, já que a gente está fazendo a questão. Ó. O potencial do ponto A, ele vai ser o K/Q sobre D. Opa, voltei a questão sem querer aqui. Ó, ele vai ser o K/Q sobre D. K/Q sobre D. Daí eu só quero confirmar, é o ponto A, né? Ó, o ponto A, ele está numa distância de 20 centímetros, que é a distância D, tá vendo ali, ó? Distância de 20 centímetros. Eu vou calcular aqui embaixo, ó. Vai ficar o K, 9 vezes 10 elevado à nona. O valor da carga é 16 vezes 10 na menos 9. Gente, perdão, aqui eu coloquei menos 19. Aqui é menos 9, tá? Fechou? Menos 9, que é nano, tá? E a distância aqui, ó, é 20 centímetros, que eu tenho que colocar em metros, tá? Então, aqui vai ficar 0,2. Daí, eu acho que vou colocar essa distância assim, ó. Distância é 20 centímetros. Isso é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 2, né? Ou seria a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Eu vou deixar em notação científica para ficar mais fácil para a gente fazer a divisão aqui, ó. Vai ficar ó, 2 vezes 10 a menos 1. Vamos calcular o potencial elétrico disso aí já. Então, eu vou fazer a simplificação aqui, ó. Corta 2 com 16 dá 8. 9 vezes 8 dá 72. Daí, esse 72 vai ficar, ó. Conserva a base, somos expoentes. E daí, aqui embaixo, tem o 10 a menos 1 ainda, né? Então, aqui ele vai ficar 72 dividido por 10 a menos 1, porque menos 9 com 9 dá 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Daí, você faz ali a continha, gente. Aqui vai ficar, ó.
10 menos 1 vai ficar 72 dividido por 0,1 vai dar 720 volts. Fechou? Então, ali está errado, tá vendo? Menos 0,72 já deu negativo, daí ele coloca o quilo. O que significa aquele quilo? Quilo é 1000. Então, ele ficaria, ó, esse valor aqui, se eu quisesse transformar em quilo, ele ficaria 0,72 quilovolts. Só que como a carga é positiva, esse cara está positivo. Então, aquela ali está errada porque está com sinal negativo. Beleza? Daí, olha que legal. A diferença de potencial do ponto B, D, é mais 0,72 kV. Então, eu teria que calcular o potencial em cada ponto. Só que daí a gente tem que ser esperto, né? Porque eu não tenho tanto tempo para ficar fazendo conta assim na minha prova. Então, olha só. Eu vou escrever aqui em cima. Eu vou desenhar de novo, só para vocês verem, ó. A minha carga, ela está aqui, ó. Carga positiva. Aqui nós temos o ponto A, ponto C, ponto B, ponto D, tem mais um. E o ponto E. Gente, pontos na mesma distância têm o mesmo potencial elétrico, porque é a única coisa que muda. Então, qual que é o potencial do ponto A? Ó, o potencial do ponto A é 720 volts. O potencial do C é 720 volts. O potencial do ponto B é 720 volts. Daí o que acontece? Quando você aumentou 2 vezes a distância, porque aqui, ó, gente, tem 20 centímetros, né? Ó, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Aqui nós temos mais 20 centímetros. Então, a distância da carga até o ponto B é 20. A distância da carga até o ponto D é o dobro, é 40. Né? E até o ponto E é o triplo. Então, a gente pode fazer uma correlação, porque a única coisa que muda é a distância. E se você for observar, ó, o potencial elétrico, ele é K, Q sobre D. A única coisa que mudou aqui é a distância. Então, se você aumentar a distância, ela diminui o potencial. Ela é inversamente proporcional à distância. Faz sentido? Então, se você fez o quê? Ó? Aumentou 2 vezes a distância, diminui o potencial 2 vezes. Eu vou calcular só para vocês verem. Ó. Eu faço a relação para vocês verem. Ó. O potencial do ponto D vai ser 9/10 na nona, vezes a carga, que é 16 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância. Qual que é a distância agora? 40, que é 4 vezes 10 a menos 1. Coloquei em metros, 40 centímetros, né? Então, ali ele vai ficar, ó, se você observar, ó, 4 com 16 dá 4. Então, aqui vai ficar 300 e 4 vezes 9 é 36. 4 vezes 9 é 36, isso. Daí, ali vai ficar 360 volts. Então, se você aumentou 2 vezes, só você divide por 2. Então, aqui o potencial é 360 volts, porque eu aumentei 2 vezes a distância. E aqui o potencial é o quê? Mais, no caso, 720 dividido por 3, né? Então, ó, 720 dividido por 3, aqui vai ser 240 volts. Então, ele vai sempre diminuindo ao afastar dessa carga. Faz sentido? Então, você pode ser mais rápido do que ficar calculando ali essas coisinhas, ok? E daí agora a gente calcula a diferença de potencial, né? Se você está lembrado, gente, a grandeza DDP é a diferença de potencial é o potencial do início menos o potencial do final. E ele quer saber de BD, ó. Então, a diferença de potencial de BD é o potencial de B menos o potencial de D. Então, vamos fazer a continha ali, ó. Qual que é o potencial de B? 720. Qual que é o potencial de D? Menos 360. Então, isso aqui vai ficar, ó, 720 menos 360 vai dar 360 volts. Essa é a diferença de potencial. Quanto que ele fala ali, ó? A diferença de potencial de BD é mais 0,72? Não, errada. Errada. Ok? Vamos para C. Ó, o campo elétrico no ponto A possui intensidade de 3,6 kN por coulomb, apontando para Q. Olha só, gente. Ele quer saber o campo elétrico no ponto A. Vou fazer pelo desenho aqui embaixo, gente. Vou desenhar o campo elétrico de laranja. Olha só, o campo elétrico, gente, é uma grandeza vetorial, igual eu falei para vocês, que na carga positiva ele sai, tá vendo? Ó? Tá saindo da minha carga, tá saindo da minha carga. Então, no ponto A, em relação ao eixo da minha carga, ele vai estar apontando para fora, tá vendo? Ó?
porque ele está saindo da carga. Pela afirmativa, eu nem vou calcular o módulo, porque ele fala ali, ó, que o campo elétrico no ponto A está apontando para a carga. Não, gente, porque ela é positiva. Positiva não pode apontar para a carga, aponta para fora da carga. Então, nem vou calcular o módulo, tá? Beleza? E daí ele fala ali na letra D, ó. O campo elétrico no ponto D possui intensidade igual a 0,9, apontando para E. Olha só, ele quer saber o campo elétrico no ponto D. Ó, no ponto D, o campo elétrico sai, ó, na direção da minha carga, tá vendo? Ó? Se você for pegar, ó, na direção da minha carga, ele está saindo do ponto D, tá vendo? Então, ele está para cá. Ele está apontando para o ponto E? Sim. Então, aqui eu já consigo meio que ver que possivelmente está certo. Agora, eu tenho que calcular o módulo disso. Como que eu calculo o campo elétrico? Meu Deus, está faltando espaço. Calcular aqui do lado, ó, o campo elétrico, ele vai ser K, Q sobre D ao quadrado. Daí eu vou só puxar isso aqui para baixo, para dar certinho. Ó, e vou puxar isso aqui para o lado. Quanto que vale o K? Vale 9 vezes 10 na nona. Quanto que vale a carga? 16 vezes 10 na menos 9. Qual que é a distância do ponto D? 40 centímetros. Então, isso aqui fica 4 vezes 10 na menos 1. Só que isso aqui tem que estar ao quadrado. Então, aqui ele vai ficar, ó, 9, 10 na nona com 10 na menos nona, somos expoentes, vai dar 1, dá 0, que é a mesma coisa que 10 elevado a 0, é a mesma coisa que 1. Então, aqui ele vai ficar, ó, 9 vezes 16, dividido por 4 vezes 4 dá 16, vezes 10 dá menos 2. Corto 16 com 16, que é uma divisão. Isso aqui vai ficar a mesma coisa que 9 vezes 10 ao quadrado, porque você só troca a base para subir. A unidade ele pode ser newtons por coulomb ou volt por metro. Ali ele usou newton por coulomb. E daí aqui ele coloca, ó, 0,9. Vamos ver. 0,9 é a mesma coisa que ele colocou o quilo aqui, tá vendo? Quilo. É só você dividir por 1000. Então, se você dividir 900 por 1000, ele vai dar 0,9 kN por coulomb. Essa afirmativa está correta. Então, a letra D está certa. Já vou colocar aqui, né? Beleza. Daí ele fala ali do trabalho da carga elétrica na letra E. Vamos só calcular para a gente lembrar. Ó, ele fala assim, o trabalho realizado pela força elétrica quando uma carga de 1 nanocoulomb é transportável de B para D é 0,72. Como que a gente calcula trabalho de uma carga elétrica? Por essa formulazinha aqui, ó. O trabalho, ele vale a carga vezes a diferença de potencial. E olha só, a diferença de potencial, ele quer de BD, tá vendo? Ó? De B para D. E eu já sei que a diferença de potencial de B para D é 360. Então, é só você multiplicar pela carga. Então, ó, se você pegar 1 nanocoulomb, é 1 vezes 10 na menos 9. Qual que é a diferença de potencial? 360. Não tem como dar 0,72. Então, essa aqui está errada. Tá? Então, essa continha aqui, ela daria 360 vezes 10 na menos 9 joules. Essa seria a energia. Daí, se você puxar 3 casas, dá 0,36 vezes 10 na menos 6 joules, que é o que ele coloca ali na resposta, ó, microjoules, tá? Daí, esse exercício aqui é muito bom porque ele mistura toda a parte de energia, né? Toda a parte de potencial e campo elétrico. Espero ter ajudado vocês. Essa afirmativa fica a letra D. Até a próxima. Não esquece de me seguir nas mídias sociais, @Prof. André Impressão. Até mais.